Num mundo sombrio em que vivemos, às vezes as histórias mais assustadoras não vêm de monstros fantásticos, nem de criaturas imaginárias. Elas surgem da própria realidade, da maldade humana, crua, fria, tão próxima de nós que muitas vezes preferimos acreditar que jamais poderia tocar nossa vida. Seja bem-vindo ao Vozes da Escuridão. Eu sou Malekith, seu narrador nas profundezas do desconhecido. E hoje nós vamos revisitar um dos casos mais brutais, revoltantes e devastadores que já chocaram o Brasil. Um crime que destruiu famílias, interrompeu sonhos e até hoje ecoa como um alerta sobre a vulnerabilidade humana e a crueldade daqueles que vivem à margem da empatia. Mas antes de falarmos do horror, precisamos conhecer quem eram as vítimas. Porque por trás de todo o caso real, existem pessoas, sonhos, planos, histórias interrompidas. A vida de Liana e Felipe, antes do abismo. Liana Friedenberg, uma menina de apenas 16 anos, estudiosa, sorridente, apaixonada pela vida. Filha de uma família estruturada, criada com amor, disciplina e muitos sonhos pela frente. Sua mãe, uma mulher extremamente protetora. Seu pai, dedicado, presente, sempre atento aos passos da filha. Em casa, todos descreviam Liana como alguém gentil, sensível, determinada. Uma adolescente que tinha o futuro inteiro na palma das mãos. Felipe Silva Café, 19 anos, tranquilo, reservado, inteligente. Um jovem que, segundo amigos, carregava aquele tipo de calma que deixava todo mundo à vontade. Filho de uma família amorosa e trabalhadora, Felipe era o tipo de rapaz que qualquer pai gostaria que a filha conhecesse. Responsável, educado, respeitador. Os dois se conheceram através de amigos em comum. Foi aquele tipo de conexão que acontece naturalmente, sem esforço. Um sorriso, uma conversa leve, e em pouco tempo, os dois já dividiam sonhos e planos para o futuro. Um namoro recente, mas cheio de carinho, respeito e cumplicidade. Eles eram jovens, estavam apaixonados e estavam vivendo aquela fase em que tudo parece possível. Aquela fase em que o mundo parece grande demais e, ao mesmo tempo, pequeno o suficiente para caber dentro de um relacionamento cheio de expectativas. Mas o que eles não sabiam é que o caminho que escolheram trilhar em um final de semana comum seria o último, o começo do fim. No final de outubro de 2003, o casal decidiu fazer algo simples, inocente, algo que milhares de jovens fazem todos os anos: acampar. Um momento para relaxar, conversar, ficar longe da rotina, experimentar a liberdade de estar ao ar livre. Liana pediu permissão à mãe e não foi um pedido fácil. Por ser extremamente cuidadosa, a mãe relutou, hesitou, pensou 2, 3 vezes antes de permitir. Mas depois de muita conversa, acabou cedendo. Um detalhe que atormentaria sua consciência pelo resto da vida. Enquanto arrumavam as mochilas, os dois falavam sobre o seu estrelado, sobre o fim do ano que se aproximava, sobre a vida e sobre o futuro que imaginavam juntos. Eles eram jovens, estavam apaixonados e estavam vivendo aquela fase em que tudo parece possível, aquela fase em que o mundo parece grande demais e, ao mesmo tempo, pequeno o suficiente para caber dentro de um relacionamento cheio de expectativas. Mas o que eles não sabiam é que o caminho que escolheram trilhar em um final de semana comum seria o último. A estrada, a mata fechada, a sensação de liberdade, tudo isso em questão de horas se tornaria cenário de tormento, violência e crueldade. E é aqui, exatamente aqui, que a história muda de tom. Porque enquanto Liana e Felipe buscavam apenas paz e privacidade,
Eles cruzaram o caminho de um indivíduo que se tornaria símbolo da brutalidade adolescente do Brasil. Um nome que até hoje causa revolta, indignação e debate. Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha. Nos próximos minutos, você vai conhecer como esse encontro aconteceu, como o casal foi rendido e como começou um dos períodos mais aterrorizantes e cruéis já registrados na crônica policial do país. Mas antes de avançarmos para esse momento sombrio, eu peço a você que se inscreva no canal Vozes da Escuridão, ative o sininho e deixe seu like. Isso ajuda ao nosso trabalho a continuar trazendo histórias reais, impactantes e profundamente humanas, para que nunca esqueçamos o preço da maldade. Respire fundo, porque a partir de aqui, a descida para as sombras será inevitável. O início do fim, o sequestro, o primeiro contato e a descoberta do abismo. A partir deste ponto, tudo o que você ouvirá agora faz parte de uma das sequências mais perturbadoras da história criminal brasileira. Um encontro casual, um momento de descuido, e o destino de dois jovens apaixonados foi arrancado do curso natural da vida. Prepare-se, porque o que vem agora é o início do fim. O último passeio. Era 31 de outubro de 2003, uma sexta-feira. O relógio marcava aproximadamente 13h30, quando Liana e Felipe deixaram suas casas levando mochila simples, barraca, água, alguns mantimentos e a expectativa de um final de semana tranquilo. Eles seguiram para uma área de mata fechada no município de Embu-Guaçu, na região metropolitana de São Paulo. Um local que muitos jovens usavam para acampar. A estrada de terra, estreita e sinuosa, levava a uma parte mais isolada do bairro Parque Paraíso, próximo à antiga Estrada da Ressaca. Até aqui, tudo parecia perfeitamente normal. O casal montou sua barraca perto de uma clareira, em um ponto onde a vegetação parecia menos densa. A tarde caiu devagar, e nada indicava que naquele exato momento alguém observava seus movimentos. O primeiro contato, a rota do destino. Naquela mesma região, circulavam pessoas completamente diferentes do casal. Homens acostumados à mata por outros motivos: fuga, crime, sobrevivência à margem da lei. Entre eles estava Roberto Aparecido Alves Cardoso, apelidado de Champinha, então com 16 anos. Ele não estava sozinho. Também circulavam na área Paulo César da Silva Marques, Pernambuco, cerca de 22 anos, perigoso, violento e já envolvido em crimes diversos. Agnaldo Pires, conhecido como Bundinha, parceiro de furtos e invasões. Antônio Caetano da Silva, caseiro de uma chácara próxima, que ajudou o grupo com informações e apoio logístico. Esses homens tinham uma relação de convivência e crime intermitente. Sabiam se esconder, sabiam emboscar, sabiam como transformar um simples encontro em uma oportunidade brutal. Por volta das 18 horas, quando o sol se escondia atrás das árvores e o ar começava a ficar úmido e frio, Liana e Felipe foram vistos pelo grupo. Champinha teria sido o primeiro a perceber o casal. Para ele, dois jovens sozinhos na mata representavam tudo o que precisava: vulnerabilidade, isolamento e ausência de testemunhas. A abordagem. O momento em que o destino rachou. Já próximo das 20 horas, a noite havia caído de vez. A mata estava escura, silenciosa, e a barraca iluminada apenas por uma pequena lanterna. Quando Felipe decidiu sair por um momento, talvez para verificar algo do lado de fora, o grupo avançou. A emboscada foi rápida. Paulo César, Pernambuco, apareceu primeiro, armado. Champinha surgiu logo em seguida, com um olhar frio e agressivo. Felipe não teve tempo de reagir. O casal foi rendido, subjugado e informado que seriam levados para conversar.
Mas não havia conversa. Havia um plano nascendo ali. Um plano que envolvia violência, domínio e terror. Liana foi amarrada, Felipe imobilizado. O grupo iniciou uma caminhada forçada pela mata, conduzindo o casal em direção a uma área ainda mais isolada. O sinal de celular não existia ali, e as chances de fuga eram praticamente nulas. A partir deste momento, Liana e Felipe já estavam presos a um destino que não conseguiriam mais evitar. O caminho até o cativeiro. A caminhada durou horas. A vegetação era densa, os galhos arranhavam as pernas, o chão era irregular e úmido. Felipe tentava manter Liana calma, mesmo sabendo que a situação havia ultrapassado qualquer controle. Champinha assumiu a liderança da marcha. Durante todo o trajeto, observava o casal com uma mistura de hostilidade e satisfação perturbadora. Paulo César, Pernambuco, caminhava armado na retaguarda. Agnaldo e Caetano surgiam ocasionalmente auxiliando o deslocamento. Por volta das 23h30, o grupo chegou a uma área de difícil acesso, conhecida apenas pelos criminosos. Uma espécie de clareira improvisada, rodeada de árvores altas, troncos caídos e vegetação fechada. Ali, sob o escuro completo da noite, o casal foi oficialmente feito refém. O cativeiro. O terror começa. O local improvisado pelo bando não era uma construção. Era apenas um ponto da mata onde eles se sentiam confortáveis para se esconder. Felipe estava mantido amarrado sob vigilância constante de Pernambuco. Liana foi separada dele logo nas primeiras horas. O intuito era claro: quebrar emocionalmente o casal. O terror psicológico começou imediatamente. Felipe ouvia vozes, passos, discussões. De vez em quando escutava Liana chamando seu nome, às vezes em desespero, às vezes tentando manter a esperança. Mas a cada nova noite, o desespero crescia. Champinha, influenciado por Paulo César e pelo ambiente de completa impunidade, aumentava sua violência e sua ousadia. O casal se manteve vivo nos dias 1, 2, 3, 4 e 5 de novembro, presos, amedrontados, sem qualquer chance de pedir ajuda. Uma chance perdida. A ronda que não viu. Durante estes dias, moradores da região relataram que viram movimentos suspeitos na mata. Alguns comentaram sobre garotos acampando, outros sobre caras estranhos circulando. Em um desses momentos, uma viatura da PM chegou a passar pela estrada rural próxima, mas estava escuro demais. A mata era alta demais. E nada parecia indicar um crime em andamento. Ninguém viu Liana, ninguém viu Felipe. E o tempo continuava correndo contra eles. Os últimos dias de esperança. Por volta do dia 5 de novembro, Felipe já estava extremamente debilitado. Pouco se alimentava, mal dormia e vivia sob constante ameaça. Liana, em momentos isolados, tentava encontrar forças. Tentava acalmar os sequestradores. Tentava negociar com palavras. Tentava proteger Felipe. Mas nada parecia abalar a mente doentia de quem os mantinha ali. Os criminosos começaram a se mover mais rapidamente, como se planejassem algo. Sussurravam entre si, discutiam, calculavam riscos. E então, na madrugada entre 5 e 6 de novembro, o destino começou a se fechar. Algo estava prestes a acontecer. Algo definitivo, irreversível. E é aqui, exatamente aqui, que a escuridão se aprofunda. Porque o que veio a seguir foi um ato de crueldade tão extremo, tão frio, tão devastador,
que até hoje provoca revolta em qualquer pessoa que conhece esse caso. No próximo capítulo, você vai descobrir como Felipe foi tirado de cena, como Liana percebeu o que estava acontecendo e como o grupo decidiu o destino final dos dois. Será o momento mais pesado desta história, mas necessário, para que nunca se esqueça o quão profundo o ser humano pode afundar. Se você está gostando do vídeo e ainda não é inscrito no canal, essa é a hora. Aproveita e já se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta o que você está achando desse caso tão macabro e de tamanha crueldade. A descida final. A morte de Felipe, os últimos momentos de Liana e a descoberta dos corpos. Até aqui, você conheceu o começo do pesadelo. Mas agora, chegamos à parte mais dolorosa, cruel e devastadora dessa história. A parte que destruiu duas famílias e marcou para sempre a memória de um país inteiro. Respire fundo, porque a partir deste ponto, não há mais volta. O clima muda, o silêncio antes da tempestade. Era 6 de novembro de 2003. O sol ainda nem havia nascido por completo quando o comportamento do grupo mudou. Durante toda a madrugada, os criminosos conversavam em voz baixa, como quem toma uma decisão amarga, mas definitiva. Felipe percebeu primeiro. O olhar dos sequestradores estava diferente. Não havia mais improviso nem desorganização. Havia propósito, um propósito sombrio. Ele tentou conversar, tentou entender, tentou negociar, mas ninguém respondia. Paulo César, o Pernambuco, mantinha a arma nas mãos e o semblante de Champinha estava mais frio do que nunca. O plano é definido e a ordem é dada. Ainda pela manhã, por volta das 9 horas, Paulo César chamou Champinha para o lado. Conversaram rapidamente, com gestos curtos. Aguinaldo se afastou. Caetano o observava de longe, sem interferir. Quando voltaram, a decisão já estava tomada. Felipe não voltaria daquele lugar com vida. A justificativa, na mente distorcida do grupo, era simples e cruel. Ele representava risco, era testemunha, era um obstáculo. E no mundo cheio de sombras onde aqueles homens viviam, obstáculos eram eliminados. A separação, o momento mais cruel para Liana. Pouco antes do ato final, os criminosos decidiram separar o casal mais uma vez. Liana sentiu algo estranho. Sentiu que aquele não era um afastamento como os anteriores. Sentiu no ar a presença de um horror que ainda não conseguia nomear. Ela chamou por Felipe. Chamou pelo nome dele mais de uma vez, mas a resposta não veio. Felipe, amarrado, foi levado alguns metros mata adentro. Liana, mesmo sem saber exatamente o que aconteceria, percebeu que havia algo terrivelmente errado. Segundo relatos posteriores, ela chegou a dizer: "Por favor, não machuquem ele." Mas ninguém respondeu. A morte de Felipe, o início do fim definitivo. Entre 10 e 11 horas da manhã, em um ponto afastado do cativeiro, Paulo César, com frieza assustadora, colocou Felipe de joelhos. Não houve conversa, não houve explicação, não houve chance. Felipe teve apenas alguns segundos para compreender que aquele seria seu fim. E então, um único disparo ecoou pelo meio da mata. Pernambuco, com a vítima de mãos atadas, ordenou que ele se ajoelhasse e disparou um tiro a queima-roupa em sua nuca. Ao ouvir o disparo, Liana perguntou a Champinha o que estava acontecendo, obtendo como resposta a mentira de que Felipe havia sido liberado.
O tiro atravessou a floresta silenciosa como uma sentença. Um som forte, seco, que cortou o ar e atingiu diretamente o coração de quem, mesmo sem ver, ouviu tudo. Ela ouviu o barulho e, naquele instante, ela entendeu. O grito dela ecoou pela mata, um grito que nem o tempo conseguiu apagar. Liana entre o desespero e a esperança. Depois do disparo, a mente de Liana entrou em colapso. Ela passou a implorar: "Deixa eu ir embora. Eu não conto para ninguém. Por favor, por favor." Mas o grupo não tinha mais intenção de deixá-la viva. Champinha, afetado por sua própria psicopatia juvenil e influenciado pelos adultos do bando, assumiu o controle da situação. Liana passou 2 dias convivendo com a certeza da morte de Felipe. 2 dias de terror psicológico, medo, choro, tentativas de fuga e súplicas ignoradas. A cada hora que passava, a esperança diminuía, e aos olhos de seus algozes, o destino dela já havia sido selado. O assassinato de Liana, a crueldade no seu ponto mais alto. No dia 8 de novembro de 2003, tudo se encerrou. Segundo relatos e laudos oficiais, Champinha a conduziu para outra parte da mata, mais profunda, mais silenciosa, mais isolada. Ali, ele cometeu o ato final. Não houve chance, não houve misericórdia, não houve humanidade. Liana lutou, pediu, chorou, mas Champinha cumpriu o que havia decidido. No trajeto pelo matagal, Champinha, se utilizando de uma faca peixeira, desferiu inúmeros golpes no pescoço, tórax e costas da vítima. O adolescente deixou o local quando teve a certeza de que Liana estava sem vida. Foi assim que a vida de uma jovem de apenas 16 anos, cheia de luz, cheia de futuro, foi apagada no meio da mata, longe de casa, longe dos pais, longe de tudo o que amava. A descoberta dos corpos, o fim do silêncio. 2 dias depois, moradores da região, incomodados com movimentações suspeitas e ruídos estranhos, chamaram a polícia. As buscas começaram, e no dia 10 de novembro de 2003, depois de vasculhar vários trechos da mata, uma equipe encontrou o corpo de Felipe. Poucas horas depois, encontraram Liana. A cena deixou policiais experientes abalados. Era impossível olhar para aquilo e não sentir raiva, dor, indignação. O caso explodiu na mídia. Jornais, rádios, TV, tudo. O Brasil inteiro descobriu quem eram Liana e Felipe e o que um grupo de criminosos, liderado por um menor, havia feito com eles. Impacto nacional. A ferida que nunca fechou. A repercussão foi imediata. Manchetes surgiram em todos os veículos de comunicação, programas de TV discutiam o caso diariamente e por toda parte surgia uma pergunta: como algo tão cruel pode acontecer? Pais temeram pelos filhos, grupos políticos exigiram mudanças na legislação e o nome Champinha se transformou em sinônimo de brutalidade juvenil no Brasil. Até hoje, mais de 2 décadas depois, esse caso continua sendo lembrado como um dos crimes mais revoltantes da história recente. Porque não foi apenas um crime, foi uma demonstração do quanto a maldade humana pode ser profunda e do quanto a inocência pode ser destruída em questão de minutos. Mas esta história ainda não acabou. A partir daqui, começa a fase das investigações, das prisões, das confissões, das condenações e do destino de cada envolvido. Você vai descobrir como a polícia chegou até o grupo, quem confessou,
quem tentou fugir, quem recebeu penas altíssimas e por que Champinha, mesmo sendo menor, se tornou um dos nomes mais temidos do país. Então, eu te convido a continuar com a gente no Vozes da Escuridão. Se inscreva no canal, ative o sininho e se prepare, porque a parte 4 vai revelar o lado mais cruel, frio e calculado dos bastidores desta investigação. Prisões, confissões e o destino dos criminosos. Depois de tanto horror, a investigação finalmente avança. A polícia prende os responsáveis, o Estado julga. Mas a justiça será plena? É o momento em que o abismo que destruiu 2 vidas é colocado sob a luz fria da lei. A captura dos envolvidos. Poucos dias após a descoberta dos corpos de Liana e Felipe, a polícia começa a montar o quebra-cabeça dos envolvidos. Segundo relatos, Champinha e seus comparsas são identificados rapidamente. A investigação mostra que eram 5 acusados principais: Roberto Aparecido Alves Cardoso, menor à época; Paulo César da Silva Marques, Pernambuco, apontado como autor do disparo que matou Felipe; Antônio Caetano da Silva, dono da chácara usada como apoio, envolvido no cativeiro; Aguinaldo Pires, acusado de estupro de Liana durante o cativeiro; Antônio Matias de Barros, com participação no sequestro e ocultação da arma. As prisões são realizadas com rapidez. A repercussão nacional acelera a pressão. Julgamento e condenações. Pena máxima para os adultos. Em julho de 2006, acontece o júri para 3 dos acusados adultos: Caetano, Aguinaldo e Matias. Antônio Caetano da Silva vem a ser condenado a 124 anos de reclusão pelos crimes de sequestro, estupro e homicídio, por ter cedido a sua propriedade para manter Liana e Felipe em cativeiro. Aguinaldo Pires é condenado a 47 anos e 3 meses, principalmente pelos estupros que cometeu contra Liana enquanto ela estava sob poder do bando. Antônio Matias de Barros recebe 6 anos e alguns meses, 6 anos e 1 ano e 9 meses, segundo documentos, para favorecimento pessoal, porte de arma e ocultação de arma. Importante, no Brasil, mesmo que alguém receba uma pena muito alta, nem sempre vai cumprir tudo literalmente. Há limites legais para cumprimento de pena. Paulo César, Pernambuco. Julgamento e sentença. Paulo César, o Pernambuco, é julgado separadamente. Segundo fontes, ele era responsável pelo tiro que matou Felipe. Em novembro de 2007, Paulo César é condenado a 110 anos e 18 dias de prisão. Essa pena é bem simbólica, altíssima, considerando a gravidade dos crimes: homicídio, cárcere privado e estupro, conforme as acusações. Champinha, o menor líder. Agora, chegamos a Champinha, Roberto Aparecido Alves Cardoso, figura central do caso. Na época do crime tinha 16 anos e, por isso, não poderia ser julgado como os adultos. Ele foi internado na Fundação Casa, antiga FEBEM, na Unidade Experimental de Saúde, como medida socioeducativa. Segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação poderia durar no máximo 3 anos, ou até ele completar 21, mas sua soltura não foi algo simples. Após esse período, ele passou por avaliação psiquiátrica, perícias e interdição e controvérsias. Com o tempo, Champinha se torna fonte constante de debate. Há laudos que apontam alta periculosidade. Em 2013, o pai de Liana declarou publicamente seu temor de que Champinha pudesse voltar à sociedade. Para evitar riscos, o Ministério Público entrou com ação de interdição civil, alegando que ele não tinha condições de conviver normalmente sem representar perigo. Segundo estudos acadêmicos, ele acabou sendo interditado com base na Lei 10.216/2001, que trata de portadores de transtornos mentais. Também há decisões judiciais que determinaram sua permanência em unidades de saúde especializadas e até reavaliações periódicas. O caso vai muito além da punição legal. A população não esquece. O pai de Liana, Ari Friedenbaum, em entrevistas ressalta que a justiça falhou em proteger a sociedade, porque ele teme que Champinha ainda represente risco grave.
Esse medo é alimentado por laudos médicos, discussões jurídicas e até pela própria natureza do crime: brutal, planejado, com tortura e violência sexual. Tudo junto intensifica a rejeição social. Outro ponto importante é que a internação de Champinha levantou discussões sobre maioridade penal, medidas socioeducativas versus prisão tradicional e até sobre saúde mental no sistema penal. O caso virou símbolo de dilemas jurídicos e éticos. O status atual: Champinha segue internado em unidade de saúde especializada por tempo indefinido devido à periculosidade atribuída a ele. Já os outros condenados, embora tenham penas muito altas, como 124 anos, cumprem nos limites legais práticos do sistema penal, que não necessariamente permitem o cumprimento literal de toda a pena. Há avaliações médicas periódicas para reexaminar o estado mental de Champinha, e decisões judiciais futuras ainda podem redefinir parte de sua situação. Alguns advogados apontam para riscos, outros defendem que recebeu tratamento adequado. Esse capítulo da história não trata apenas de quem pagou pelo crime, mas como o sistema brasileiro lida com crimes cometidos por menores, com criminosos que têm transtornos mentais, com dolorosas decisões entre punição e reabilitação. O caso de Liana e Felipe entrou para os anais da crônica criminal nacional não somente por sua brutalidade, mas porque escancarou falhas, limitações e dilemas legais. Até onde a medida socioeducativa é eficaz? Quando um criminoso menor pode ou deve continuar internado por tempo indefinido? Qual é o papel da sociedade na reintegração ou isolamento desses indivíduos? Para muitas pessoas, a condenação dos adultos foi justa, mas a situação de Champinha segue como uma ferida aberta. Algumas histórias não terminam quando as vítimas são sepultadas. Algumas histórias continuam vivas, como feridas abertas na alma de um país inteiro. O caso de Liana Friedenbach e Felipe Café é uma dessas histórias, que ecoa, reabre debates, desperta medo e nunca é completamente esquecida. A repercussão nacional e a dor das famílias. A mídia cobre cada detalhe, cada testemunho, cada imagem. Durante meses, o Brasil inteiro acompanha o horror como se fosse um luto coletivo. A família de Felipe, devastada, se cala por muito tempo. A dor deles é silenciosa, discreta, mas profunda. Uma perda tão brutal que palavras não alcançam. A família de Liana, especialmente seu pai, Arie Friedenbach, se torna voz ativa. Entrevistas, protestos, discursos. Ele transforma a própria dor em força e passa a lutar por mudanças na legislação, pedindo mais rigor para crimes cometidos por menores e maior proteção à sociedade. Para eles, perder Liana e Felipe não foi apenas perder dois jovens, foi perder o futuro inteiro que eles tinham pela frente. Mudanças e discussões que o caso provocou. O crime provoca revolta nacional, debates sobre redução da maioridade penal, medidas socioeducativas, falhas no sistema judiciário e prisional explodem em todos os cantos do país. Profissionais da área jurídica, psicólogos e especialistas em segurança pública utilizam o caso como referência em estudos, relatórios e palestras. A pergunta que surge é sempre a mesma. O sistema brasileiro é capaz de lidar com tamanha brutalidade quando ela parte de alguém abaixo dos 18 anos? E até hoje não existe consenso. O destino dos criminosos, o passar dos anos. Ao longo dos anos, os condenados passam por audiências, revisões, transferências, reavaliações e mudanças de regime. Alguns tentam recorrer, outros desaparecem do noticiário cumprindo longas penas longe dos holofotes. Já Champinha, interditado e considerado de altíssima periculosidade, permanece internado em unidade de saúde especializada. Avaliações psiquiátricas periódicas determinam se ele continua oferecendo risco à sociedade. E assim, sua permanência se estende ano após ano. Para muitos, ele deveria permanecer isolado para sempre. Para outros,
É prova de que o sistema não sabe o que fazer com indivíduos considerados irrecuperáveis. Passado mais de uma década, o caso ainda é lembrado. Documentários, estudos, reportagens e debates jurídicos mantêm a tragédia viva na memória popular. Liana e Felipe se tornaram símbolos. Símbolos da vulnerabilidade da juventude, símbolos da crueldade humana quando não encontra limites, símbolos de um sistema penal que se revela muitas vezes insuficiente. E cada vez que seus nomes retornam às manchetes, o país volta a sentir aquele mesmo peso no peito. A mesma sensação amarga de que justiça plena talvez nunca seja possível. No fim, o que nos resta não é apenas a história brutal de 2 jovens arrancados da vida. O que nos resta é o silêncio pesado que fica quando as perguntas não encontram respostas. Por que tamanha crueldade? Por que tanto sofrimento? E, principalmente, como impedir que casos assim voltem a acontecer? O caso de Liana e Felipe não é apenas uma tragédia. É um espelho apontado para todos nós, mostrando as brechas, as falhas e a escuridão que ainda habita entre nós. E enquanto esse espelho continuar exposto, nós precisamos olhar. Olhar para que a memória deles jamais seja esquecida e para que outros jovens nunca mais passem pelo mesmo terror. Se você chegou até aqui, meu respeito. Histórias como esta não são fáceis, mas são necessárias. Aqui foi Malekith e este é o Vozes da Escuridão, o canal que ilumina os cantos mais sombrios da mente humana e dos crimes que marcaram o Brasil. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho e faz com que histórias importantes continuem sendo contadas. Ative o sininho para não perder nenhum próximo caso. E lembre-se, na escuridão, toda verdade encontra seu eco. Até o próximo vídeo.